Bom, pessoal, nesse último vídeo sobre rebites, nós vamos aí apresentar alguns aspectos interessantes aí que vocês vão poder encontrar nas estruturas, nos equipamentos, né, com relação a tipo de rebitagem, que está relacionada aí à configuração dos rebites e das chapas que estão sendo unidas, ou então com relação à temperatura, né, de rebitagem. E vamos falar também sobre alguns tipos de defeitos, né, que a rebitagem pode estar sendo ocasionada aí, dependendo de como que ela é feita. Então, inicialmente, né, com relação aos tipos de rebitagem, né, com relação à configuração, né, desses rebites e chapas, a gente tem três tipos de rebitagem, né, de recobrimento simples e recobrimento duplo, cada uma delas com uma aplicação um pouco diferente, uma aplicação recomendada aí. Né? Lembrando sempre que o rebite e a solda são dois tipos de união permanente que nós temos. Né? A gente vai comparar essas duas formas de união permanente quando a gente estiver falando. Então, na união de recobrimento, né, as chapas elas são sobrepostas, como é colocado aqui nessa figurinha aqui. Né? Esse tipo de recobrimento, né, de rebitagem por recobrimento, o objetivo dele é exclusivamente suportar esforços de cisalhamento pelo rebite. Né? Esse aqui, no modelo de resistências materiais que a gente viu ano passado, é o chamado modelo de cisalhamento simples. Né? É bastante comum a gente encontrar esse tipo de rebitagem, né, em estruturas metálicas e qualquer tipo de arranjo em que o objetivo do rebite, né, é suportar as cargas de cisalhamento que a gente vai ter na estrutura aí, tá bom? Um outro tipo de rebitagem que a gente encontra por aí, principalmente nos equipamentos mais antigos, né, é o recobrimento simples, em que eu tenho duas chapas aqui que elas são unidas com uma terceira chapa que ela é sobreposta à união, né, dessas duas que a gente quer unir. Né? Esse é o chamado recobrimento simples. Né? Essa chapa aqui que vai estar suportando o conjunto de rebites é o chamado cobre-junta. Né? Ele é utilizado com dois objetivos. Né? Ele está, primeiramente, suportar os esforços de cisalhamento, né? Então essa chapa está puxando para cá, essa para lá, e aqui é nessa união aqui que vai estar sendo a resistência aos esforços. Né? E o outro objetivo é o objetivo de vedação. Se a gente tivesse parafuso, o parafuso ele pode tá passando gases e fluidos, né? Ele não tem a função de estanqueidade. Nesse arranjo, ele permite uma certa vedação, né, nessa junta aqui que vai estar sendo unida entre as duas chapas ali, ó. Nesse vãozinho aqui, ó, né, eu vou ter então uma cobre junta que vai auxiliar, né, no papel de vedação. Então esse tipo de arranjo é utilizado aí na fabricação de caldeiras, recipientes de ar comprimido, principalmente em equipamentos antigos. Né? Lembrando assim, ó, que a junta soldada, né, ela é mais eficaz do que uma junta arrebitada, quando o objetivo é vedação. Né? Então, com o desenvolvimento aí da tecnologia de soldagem, né, com diferentes materiais, né, cada vez métodos diferentes de soldagem, então a vedação ela se tornou mais fácil através de juntas soldadas. Mas equipamentos antigos, né, que a tecnologia de soldagem não estava tão desenvolvida assim, os equipamentos eram comumente rebitados com esse objetivo de vedação também. Então aqui é um exemplo, é uma fotografia, isso aqui é a casa de máquinas do Titanic, né, daquele navio que afundou. Né? Essa aqui eram os trocadores de calor aqui, nessa casa de máquinas do Titanic. E um terceiro tipo, né, é a rebitagem de recobrimento duplo, né, que aí usa outro modelo que a gente viu lá em resistências materiais, né, que é o modelo de cisalhamento duplo, né, que como mostrado aqui nesse croquisinho aqui, ó. Então, nesse modelo de cisalhamento duplo, a gente tem menores esforços sobre o rebite, né? Então, quando eu tenho esforços maiores de cisalhamento, né, eu utilizo aqui esse tipo de arranjo
para diminuir os esforços sobre o rebite, né, e poder até utilizar materiais mais dúteis, né, e mais leves para os meus rebites aí. E também tem aquela função de propiciar uma boa vedação, né, entre aqui nessas juntas aqui, ó, tá bom? Lembrando sempre naquela questão que para a vedação a união soldada ela acaba sendo bastante eficaz. Uma outra coisa que a gente vai poder diferenciar, né, a questão da método de rebitagem, é a rebitagem a frio ou a quente, né? Então, a rebitagem a frio ela é muito utilizada, né? É a mais comum da gente encontrar, mas também é possível fazer a rebitagem a quente, né? Quando eu tenho rebites com diâmetros maiores, a gente pode estar utilizando então a rebitagem a quente, né? Então eu trouxe um videozinho aqui para ilustrar para vocês, né, como que isso aí é executado. Então vocês vejam, primeiramente então o rebite é aquecido, né? Com esse aquecimento ele fica mais dútil, né? Mais capaz de se deformar, e aí é posicionado no furo, né? E nessa posição, ele já inserido nos furos, é feita aquele pressionamento para formar a segunda cabeça. Então vocês podem perceber aqui que as estruturas são bem mais robustas, né? E o diâmetro do corpo do rebite é bem robusto também. Tranquilo, gente? Só para vocês terem uma ideia, então, da possibilidade, né, dessa rebitagem a quente aí. Esse aqui é um outro videozinho, vou mostrar rapidamente para vocês, que é o mesmo tipo de operação, utilizando aí uma rebitadeira pneumática. Então vocês vejam, isso aqui é uma estrutura bem robusta, né? Possivelmente isso aqui seja uma caldeira, né? Que ele primeiro ele tira o parafuso que está unindo, né, uma pré-união das chapas, né? Ele tira e aí coloca o rebite e aí prende, né, utilizando essa rebitadeira pneumática aí. Tá bom, gente? E por fim, né, comentar com vocês alguns tipos de defeitos, né, de rebitagem, né? Esses defeitos eles são chatos, né? São perigosos, porque eles causam enfraquecimento e a instabilidade dessa união, né? Então ela é assim, ela pode ocorrer ou por um mau preparo das chapas, né, que vão ser unidas, ou então de má execução dessas operações de rebitagem. Vou mostrar para vocês os principais, né? O primeiro então é quando eu tenho furos que não estão completamente centralizados aqui, né? Furos fora de eixo. Então aí o rebite, quando ele é colocado, ele forma degraus, né? E aí esses degraus, né, eles diminuem a resistência do corpo. Lembra que por cálculo disso aqui eu tenho a área da seção transversal resistente, né? E ela é diminuída aqui então nessa situação. Outra situação é quando as chapas são mal encostadas, né? Então eu fico com um vão, né, aqui no meio
né, da união entre essas duas chapas e acaba deformando então o rebite, né? A tendência dele é preencher esse vão, né? Então vai formar um tipo de uma cunha aqui, né? Então isso aqui também reduz a resistência do rebite. E a terceira situação é quando eu tenho uma furação muito grande, né, em que o corpo do rebite ele fica dançando aqui dentro, né? Então, quando eu faço a formação da segunda cabeça, né, o diâmetro não vai ser suficiente para fazer a pressão aqui, né, nessa chapa, né? Então, diminui a pressão de aperto que vai prejudicar a minha união aí. Outro tipo de defeito de rebitagem é causado pela incorreta execução das operações, né? Então, por exemplo, naquele rebitagem a quente, né, quando tem o aquecimento excessivo do rebite, né, eu vou ter uma diferença aqui da folga, né? Então tem em função da contração, da expansão, da dilatação e da contração do rebite, quando ele esfria, eu vou acabar tendo uma folga aqui, né, que vai provocar um deslizamento aí entre as chapas, né? Eu posso ter uma rebitagem descentralizada, ou seja, a cabeça do parafuso está numa posição e a outra cabeça que foi confeccionada está em outra posição, né, em relação ao eixo aqui do corpo, né? E aí com isso eu perco a capacidade de aperto aí do meu rebite, né? Posso ter o mau uso das ferramentas para fazer a cabeça, né? Então eu vou acabar tendo irregularidades ali, né, na cabeça, naquela segunda cabeça que é fabricada no meu rebite ali, né? E a última situação, né, que pode ser considerada um defeito de rebitagem, né, é que o comprimento do corpo do rebite é pequeno com relação à espessura da chapa, né? Então eu não consigo fazer a cabeça, né, com a geometria que eu pretendo fazer, né, porque faltou material, né? Então aqui, por exemplo, nesse exemplo, né, eu quero fazer cabeça redonda, né, e eu acabo não tendo material, essa cabeça fica acabando tendo uma deformação aqui. Tá bom, gente? Né? Então, com isso aqui vocês tiveram então uma visão bem abrangente desse elemento de máquinas, bastante utilizado na união permanente, né, de duas peças, né? A gente viu desde a questão de dimensionamento do próprio rebite, recordamos aí alguns aspectos de dimensionamento da junta rebitada, né, para a gente saber quantos rebites eu utilizo. Vimos aí algumas formas diferentes de rebitagem, né, tipos diferentes de rebites, como eu faço a instalação, como eu faço a remoção dos rebites. Então vocês tiveram uma visão bem abrangente sobre esse elemento de máquina. Na próxima aula nós vamos falar então sobre mais um elemento de fixação, que são os anéis elásticos, tá bom? Até a próxima aula, gente.